Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar scalpeando o mercado aí, utilizando leitura de candle, beleza? Então, se você já é inscrito aqui no canal, deixa aquele like para fortalecer. Se você é novo ou nova por aqui, chegou nesse canal aqui, não sabe nada sobre day trade, então acompanha aqui, maratona aqui os meus vídeos que vão te ajudar muito a você ser um trade aí bem consciente, beleza? Então rapaziada, primeiro de tudo, a gente tá aqui no gráfico de 5 minutos, beleza? Então aqui o mercado abriu às 9, né? Aqui a gente tá entrando aqui às 10h27, o mercado aqui é 10h15, tranquilo? Então a gente já pode ver toda uma estrutura de movimentação do gráfico, beleza? Então o primeiro ponto, quando a gente pega o mercado, o que é que a gente tem que analisar, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer aqui, ó, uma macro, tá? Ó, que a gente pode fazer a leitura desse movimento. O que é que está acontecendo aqui? Aqui a gente consegue observar que o mercado ele já fez o que? O mercado ele já andou aí, ó. Deixa eu puxar aqui. Ó, o mercado já andou isso tudo aqui, ó. 3.800 pontos, beleza? Então, rapaziada, se o mercado ele andou 3.800 pontos, ele pode continuar caindo? Pode sim, tá? Só que quando o mercado ele anda essa totalidade de pontos, né? Muitas vezes ele começa a fazer o que? Ele começa a entrar um pouquinho em consolidação. Então aqui a gente já começa a ver um vestígio de um mercado que está entrando na lateral, beleza? Então o mercado aqui está ficando lateralizado. Então quando o mercado está ficando lateralizado, a gente já sabe que o mercado ele vai trabalhar onde? Dentro de máximas e mínimas, tá? Então para isso entra o que? A leitura de candle. Então se entra a leitura de candle, vai nos permitir de a gente fazer esse scalp aí, né? Em um período curto de tempo, tá? Então aqui a gente tem, ó, mínima, tá? Do movimento, e a gente tem o que? A gente tem a máxima do movimento também. Então, ó, aqui é a máxima desse movimento, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto onde o mercado ele pode ir buscar para fazer o que? Para realizar o movimento, tá? De venda. Então a gente tem esse ponto aqui onde está localizado esse grande candle de força aqui, beleza? Então a gente tem o que? Esse segundo ponto aqui também. Então nesse segundo ponto a gente começa a fazer o que? Já fazer a leitura de candle, tá bom? Então o que é que esse candle está representando para a gente no momento? Esse candle, rapaziada, ele está representando força, tá? A gente vê que tem uma pressão no pavio, né? Na máxima do candle vendedor. E esse candle ele está deixando o que? Ele está deixando uma nova mínima a ser buscada. Outra coisa importante que a gente tem é o que? A gente tem quando ele deixa essa mínima, rapaziada, ele tem que fazer o que? Ele tem que ir buscar essa região aí, tá bom? Então, dito isso, a gente tem isso aqui também, ó. O mercado ele deixou isso aqui pra gente, ó. Vocês conseguem observar, ó? Rompimento, tá? Dessa estrutura de lateralização. Então, se eu tenho um rompimento dessa estrutura de lateralização, opa, eu tenho o que? Eu tenho um mercado que ele foi aqui, ó. Deixou essa mínima aqui a ser buscada, então isso praticamente dá uma agulhada aí nessa região de suporte e resistência, estopa a galera que comprou, tá? E trabalha aqui com esse candle. Então eu tenho o que? Eu tenho um movimento de descida, tá? Aqui, ó. Então eu estou trabalhando praticamente numa micro linha de tendência de baixa, uma micro LTB. Então, como a gente trabalha como? A gente trabalha com ordem de entrada, tá? E uma ordem de quê? De proteção. Então vou fazer o que? Vou entrar aqui vendido novamente, tá bom? Então, o que é que acontece? Se eu tenho todos esses pontos aqui a ser buscado, eu tenho que vir fazendo a leitura anterior desse micro movimento. Então aqui, ó, vou copiar aqui, tá? E vou colar aqui, vou colar aqui essa linha de suporte, tá? Então tá localizado aqui, ó. Por que o suporte é localizado na máxima e na mínima? Porque é onde o mercado vem fazer o que? O mercado ele vem fazer teste. Então a gente vê que o vendedor ele vem com muita força a trabalhar aqui, ó. Dito isso, o mercado fez o que? O mercado veio, voltou e está trabalhando aonde? Nessa região aqui agora.
Então, se o mercado trabalha nessa região agora, ele tem a obrigação de fazer um pequeno esforço para testar o que? Isso aqui, ó. Então a gente tem dois pontos a ser testado que são o que? Que são esse aqui, ó. Esse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui, ó. Você já vê, ó, que ele tem, né, se esforçado para buscar essa região aí. O que acontece, rapaziada? Então, se a gente vir aqui, ó, para toda a leitura, o que o mercado ele tá falando pra gente? Ele tá falando o seguinte, ó, abri em gap, tá? Fiz um movimento para baixo, deixei muita liquidez na ponta desse pavio e deixei uma mínima para ser buscada, tá? Então, dito isso, a gente estava trabalhando nesse conjunto aqui, ó, tá? O primeiro candle do dia, esquece o movimento anterior, tá? Então, no primeiro candle do dia, o mercado está trabalhando aqui, ó. Se esse candle de compra ele não ganha o candle de venda, opa, já me dá o primeiro start, que é o que? Lateralização. O mercado ele pode lateralizar. O segundo candle, né, por o candle anterior ser um comprador, ele também faz uma possível força aqui para venda, para lateralizar o movimento, mas ele sobe se tornando um comprador, tá? Depois que esse comprador é formado aqui, o que é que o mercado faz? O mercado vem e quebra o que? Essa região aqui, ó. O que é que aconteceu aqui? Aqui aconteceu uma quebra de estrutura, tá? Por quê? A gente viu que os fundos anteriores estão localizados aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aqui, ó. A gente tem esse fundo, que foi o fundo mais baixo que ocorreu. Então, nesse fundo aqui, a gente tem outro fundo aqui, tá? E a gente tem outro fundo aqui, ó. Então, o que aconteceu? Esse fundo aqui, ó, ele foi o que? Rompido. Então, o mercado ele veio, abriu com gap e ele rompe todos esses fundos aqui, ó. Ele rompeu 3 fundos. Ou seja, fundo 1 anterior, fundo 2 e fundo 3. Ou seja, o mercado ele abre em gap e acaba quebrando 3 estruturas, invertendo assim para o movimento de impulsão, tá? Por que o movimento de impulsão? Porque aqui a gente tem o que? Uma movimentação para alta, tá? E aqui agora a gente tem o que? Uma impulsão. Porque aqui foi uma correção, né? E aqui foi uma impulsão de movimento. Então, como o mercado ele desenhou todas essas estruturas aqui, ó, ele quebrou esse fundo aqui. Então, quando ele quebra esse fundo, onde é que ele fica trabalhando? Ele fica trabalhando aqui, ó, nessa região aqui, tá? Então, quem vende desse candle, o mercado faz o que? O mercado tenta corrigir o preço para estopar essa galera. Depois disso, o mercado fez o que? O mercado quebrou essa região, deu continuidade fazendo um engolfo, tá? Além de engolfar, é um candle muito forte, engolfa 2 candles e dá o que? Uma continuidade de movimento. Deu continuidade, se torna o que? Um martelo. Depois do martelo, rapaziada, o mercado ele faz o que? Ele vem até aqui embaixo, consome toda a liquidez que tem aqui com o candle de venda e reverte. Assim que ele revertou, ele fez o que? Ele veio buscar o topo. O que é que aconteceu nesse topo? Nesse topo aconteceu o que? Manipulação de preço, tá? Ó, para vocês entenderem. Quando o mercado ele voltou aqui, ó, ele quebrou esse topo, tá? Com um candle de força. Então muita gente fez o que? Opa, ordem de compra aqui eu vou colocar. Então o mercado sobe. Quando o mercado sobe, ele dá o que? O segundo start. Qual é o segundo start? Ele faz o segundo topo da manipulação. O que é que acontece? O mercado ele já reverte. Então quando ele reverte aqui esse candle, ele está fazendo o quê? Uma correção do preço anterior. Por quê? Aqui, ó, a gente tem uma região. Vocês têm que se atentar muito a isso aqui, tá? Para fazer leitura de candle a candle. Aqui a gente tem uma região. Então vê que ele rompe, mas ele devolve. Então ele começa o quê? Trabalhar aqui. Então todo esse movimento aqui lateral, o que é isso aqui? Isso aqui é uma indução de preço, tá? Essa barra grande aqui te induziu a fazer uma venda. Só que a maioria dos candle grande, quando acontece no mercado e quando ele vai buscar uma região, seja de suporte e resistência, rapaziada, acontece o que? Uma correção de preço. Então, aconteceu uma correção de preço aqui nesse candle. Depois o mercado ele fez simplesmente lateralizou e ficou trabalhando o que? Ficou trabalhando nessa caixinha aqui, ó. Então, onde é que o dinheiro está localizado aqui? Tá aqui, ó, nesses pontos aqui, ó. Tá? Máximas e mínimas. Então, ó, o vendedor veio, deu uma agulhada. Se ele continuar o movimento aqui para queda, rapaziada, ele tem interesse em absorver esse ponto aqui, ó. Esse ponto do candle comprador, tá? O único candle comprador desse aqui praticamente é um movimento desse aqui, beleza? Então, ó, o mercado tá o quê? O mercado tá fazendo o quê? A descida. Então a gente vê que esse candle não deixou mínima, tá? Quando o candle não deixa mínima, rapaziada, ele deixa o quê? Uma força aqui nessa
região. Então eu vou colocar o que? Vou colocar uma ordem de venda aqui localizada, tá? Então essa ordem de venda aqui, rapaziada, é caso o candle ele já desceu, né? Ele já teria pagado se ele pegasse aí. Esse candle a gente tem o que? Esse candle está mostrando que a gente tem o que? Enorme pressão para que o mercado continue caindo. Só que tem uns porém. Esse próprio candle aqui, ele faz o que? Ele não deixa nenhuma mínima ser buscada. Então por isso que esse, né? Esse candle aqui vendedor, ele vem até aqui testar, mas ele, se não tem uma mínima para buscar, então fica difícil dar continuidade ao movimento, tá? Então ele faz o que? Dá uma olhada, ele dá uma olhada e vem retrai. Por quê? Nessa região aqui onde está entrando esse candle de compra, o mercado possivelmente vai fazer o que? O segundo fundo, tá? É um segundo fundo de quê? De manipulação. Tudo vai depender do movimento desse cara aqui, tá bom? Por quê? Aqui o mercado veio aqui, ó, rompimento, tá? Quando o mercado rompe uma zona, rapaziada, vocês já aprenderam, tá? Eu já passei isso aqui várias vezes, só para reforçar aí. Rompeu essa região, ele pode fazer o que? Um segundo fundo para fazer uma manipulação, tá? Então, muitas vezes a gente pode deixar o candle fazer um movimento ao contrário para a gente fazer o que? Uma entrada, tá bom? Então, ó, se ele fizer um fundo aí, ele tá forçando, tá? Tá forçando uma possível entrada de compra com uma elevação de fundo. Como assim uma elevação de fundo? A gente vem para contexto, tudo é contexto, tá? Ó, se ele trabalhar aqui, a gente tá aqui, ó. Lateralização, tá? Ó. Bum, qual é o próximo movimento que ele pode fazer? Isso aqui, ó. Para fazer o quê? Estopar a galera que entrou vendida aqui. Beleza? Se ele demonstrar muita força aqui, ele tem interesse nessa máxima e nessa máxima. Então ele pode subir e fazer o quê? Outra onda descendo. A probabilidade desse mercado continuar subindo é se ele romper esse topo aqui. Porque ele tem interesse em buscar esse aqui, tá? Então, propriamente, o Scandal fala. Então a gente está observando aí, ó, que esse comprador ele tá aí, ó. Ele foi lá em cima, já fez o teste, deu a agulhada e até agora ele não se decidiu para onde iria, tá? Por quê? O candle anterior, pode ver que ele tá sem mínima, tá, rapaziada? Então esse candle ele pode terminar comprador. O candle anterior ele não tem mínima e esse candle aqui, ó, ele tá tentando diversas vezes agredir para fazer o quê? Para fazer uma mínima maior e foi o que ele fez aqui, ó. Ele fez essa mínima maior aqui, tá? Então a entrada possivelmente ela teria que ser aqui, ó, tá? A ordem oco aqui localizada. Se esse candle terminar vendedor, rapaziada, tem uma grande probabilidade do mercado fazer o que? O mercado continuar descendo, tá? Então, ó, deixou nova mínima aqui, o vendedor ele já enfraqueceu um pouco. Só que o vendedor ele tem que buscar o que? O suporte e a resistência. Então o suporte e a resistência do candle está localizado aonde? Nos pavis, tá? Sempre em máxima e sempre em mínimas. Quando você aprende essa forma de scalpear o mercado, fica tudo mais fácil, porque você sabe para onde o contexto gráfico, o mercado está te indicando para onde ele vai, tá? Aqui é um possível ponto de parada nessa região aqui. Então, você fica o quê? Você vai só aprender a leitura do candle a candle, tá? Então, essa leitura do candle a candle eu ensino na mentoria, beleza? É muito, da forma que eu passo, fica muito simples de você aprender, tá? Não tem bicho de sete cabeças. Fica muito simples de você aprender. E quando você aprende a forma de operar aqui, rapaziada, então é só partir para o abraço aí para você começar a ganhar dinheiro. Você vê que o operacional ele não é muito arriscado, tá? Por mais que às vezes eu gosto de operar sem stop. Praticamente eu já tenho um feeling do mercado, tá? Então já sei para onde o gráfico ele vai um pouco se movimentando. Então eu vou scalpeando ao invés de eu fazer uma entrada de venda para esperar pegar 1000 pontos, para esperar pegar 500, tá? Então eu não espero muito aí essas movimentações. Então, como você já está percebendo, aqui ó, tem um comprador startando esse movimento, tá? Por quê? Candle anterior ele identificou o seguinte, pô, eu não deixei uma mínima para ser buscada. Então esse vendedor aqui ele teve muita dificuldade em vir buscar essa região aqui, ou seja, essa mínima aqui, ó. Então você vê que ele viu se transformando no candle de compra, foi lá em cima, voltou, tá? E não terminou um candle vendedor. Beleza? Então dito isso, ó, o comprador ele vem o que? Ele vem startando, ó, toda essa região aí.
O que é que eu posso fazer? Se esse comprador ele vem com muita força, eu posso colocar o que? Minha ordem de oco aqui, ó. Deixa eu puxar mais um pouco aqui para ficar um pouco aqui. Pronto, tá? Então o vendedor ele pode vir o que? Ele pode vir e atingir aqui essa minha ordem de oco e descer fazendo o que? Descer fazendo aquela agulhada que ele sempre faz. Ó, veio buscar. Se ele veio buscar aqui nessa região novamente, então o que pode acontecer? O mercado ainda tem interesse nesse ponto aqui de entrada, tá? Então aqui a gente tem dois pontos, tem o suporte e a gente tem o que? A mínima do movimento, tá? Então, como vocês podem ver aí, ó, a gente pegou o que? A gente pegou um, dois, a gente pegou praticamente três candles. A gente já fez o que? R$ 100, tá? Então R$ 100 aí é meta, rapaziada, tá? Vocês muitas vezes querem buscar 300, buscar 500 sem saber operar, então fica um pouco difícil, ó. Já bateu essas entradas, R$ 105, já foi a meta do dia, tá? Então, ó, novamente, o comprador está startando força. Então a gente está trabalhando aqui, ó. É muito importante isso daqui para que vocês não se percam. Então, se o mercado está descendo, rapaziada, ó, vamos priorizar o quê? Vamos priorizar a venda, tá? Vamos a favor do mercado. Por isso que a ferramenta Scalper, tá? Que eu mostrei vídeo para vocês aí, essa ferramenta também ela casa perfeitamente com o operacional Scalper aqui. A gente pode scalpear aqui sem volume, tá? Sem saber para onde o gráfico está indo. Só que com a ferramenta Scalper ela vai te dar o que? Ela vai te dar os níveis de Fibonacci que o mercado na maioria das vezes vai buscar e te dá o que? Ele te dá níveis também de volume, tá? Então a gente tem dois volumes integrados, então fica muito mais fácil você aprender a scalpear o mercado, tá? Pô, Maurício, fiz a mentoria aí e tenho interesse também na ferramenta Scalper, então vai casar muito bem com o operacional, porque o operacional é isso, é vela por vela, então você consegue fazer toda a leitura baseada, né, no contexto gráfico, mais a ferramenta. Então, se você tem um volume te indicando qual é o volume do movimento, rapaziada, fica muito mais fácil você surfar e você começar a fazer o que? A fazer os seus scalper, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem o que? Anteriormente, a gente tinha um candle que ele não deixou o que? Mínima, tá? Para quem tá chegando agora, a gente tá fazendo aqui scalper vela por vela, tá? Então, o candle anterior ele não deixou mínima. O candle seguinte, ele mostrou o que? Uma fraqueza. Ele mostrou uma rejeição aqui nessa determinada região. Só que o ponto de parada tá aqui, ó. Tem duas coisas a fazer. Ou o mercado eleva fundo para subir, ou de fato vem buscar esse ponto de parada. Porque se a gente olhar aqui no contexto gráfico, a gente está no mercado que lateral. Então isso aqui é uma lateralização, tá? Então por isso que é muito diferente aqui, né? A a B3 para o Forex. Por quê? No Forex lá o mercado ele corre lisinho, lisinho, tá? Então é muito bom de pegar essas movimentações de tendência. Então aqui como a gente pode observar, olha o mercado, ele vem até aqui em cima, tá? Quando o mercado ele vem até aqui em cima, ele já tá o que? Tá elevando um fundo. Então quando ele tá elevando o fundo, a gente tem um movimento com o que? A gente tem esse tipo de movimento aqui, ó. Um candle, dois candle, três candle, quatro candle, cinco candle. Então cinco candle, rapaziada, na movimentação, praticamente dá isso aqui, ó, tá? Esse é o candle que está acontecendo aqui nesse movimento. Então se ele está acontecendo aqui, os compradores vão entrar de todo jeito para fazer o que? Para querer corrigir o preço. Então essa vela aqui ela vem para corrigir o que? Possivelmente 50%. Ó, igual esse cara aqui, ó. Esse cara aqui ele fez o que? Ele veio, né? Esse comprador e corrigiu o que? 50% desse movimento aqui. Então, ó, força compradora, tá o que? Tá indo buscar essa região aqui novamente. Então a gente vê que ele faz o que? Ele deixa uma mínima, pum, e volta. Deixa uma mínima, pum, e volta. Então é assim que o mercado ele vai o que? Ele vai, né, fazendo a movimentação dele aí. Então, ó, muita força, tá? Força devagarzinho, então ele tá o que? Ele tá retraindo. Nesse ponto aqui, a gente poderia pegar o que? Várias operações de retração, tá? Esperei ele chegar numa taxa boa para ele me dar um pouco da retração aí. Esperar mais um pouquinho a gente pegar uma operação aí baseada em retração. Colocar uma ordem aqui na ponta do pavio. Deixa eu fechar aqui essa ordem.
Então, ordem de venda aqui. E vou colocar uma ordem de venda aqui também, tá? Lembrando, uma ordem de entrada e uma ordem de proteção. Uma ordem de entrada e uma ordem de proteção, tá? Então, ó, olha a força que os compradores estão exercendo aqui nessa região. Ó. Então, rapaziada, aqui o mercado está fazendo o que? Está elevando um pequeno fundo. Essa ordem aqui, como eu sei que o mercado possivelmente tem interesse nesse ponto de parada, eu posso fazer o que? Eu posso esticar minha ordem para aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Tá? Então, o comprador está agredindo essa região aí, ó. Para fazer o que? Para fazer a entrada com muita força compradora. Então, se esse candle inverter, esse candle aqui vendedor, cara, é um candle que dá continuidade ao movimento seguinte, tá? Então, possivelmente ele pode descer, tá? E possivelmente a gente trabalhando com esses dois pontos aqui, o mercado ele tá fazendo aqui uma elevação de fundo, tá? Por que ele tem que fazer uma elevação de fundo? Porque o mercado ele fez já a movimentação, tá? Ó, ele tem que fazer o que? Uma possível correção. Se essa possível correção romper o topo, então a gente não tem uma correção, a gente tem uma impulsão. Então o mercado vai fazer correção e fazer o que? Movimentação, tá? Então aqui a gente já está vendo que ainda estamos trabalhando no cenário lateral. Então a gente tem esses dois pontos de parada aqui, suporte mais mínima a ser consumida, tá? E o mercado ainda está trabalhando aqui nessa região para fazer a sua movimentação, para buscar aí essa região, tá? Então se você acompanhando o vídeo até agora, rapaziada, deixa aquele like para fortalecer aí o canal, tá? Que isso aqui é conteúdo gratuito, totalmente para vocês aprender aí também a fazer scalper e tirar dinheiro de dentro do mercado, tá? Então quem quiser adquirir também a mentoria, é só me chamar aí, link vai estar na descrição. Quem quiser adquirir a ferramenta, tá? Para não precisar fazer para não precisar fazer a mentoria, a gente pode estar adquirindo a ferramenta aí para vocês operar aí baseado na ferramenta e é muito assertivo, tá? Então, comprador aí de todo jeito querendo consumir aí essa máxima, tá? Ó, pegou, pagou. Ó. Então aqui o mercado ele já tá o que? Já tá nos 24 segundos do movimento. Então o que eu faço? Eu vou tirar isso aqui, tá? Então o que acontece agora? Agora tá acontecendo um comprador entrando. Então um candle comprador, rapaziada, ele não tem muita força, tá? Para corrigir o movimento de venda. Então a gente vê que esse comprador ele tenta fazer o que? Está tentando ganhar todo esse movimento aqui, beleza? Então, se ele está tentando ganhar todo esse movimento aqui, então ele vai para onde? Ele quer subir, beleza? Então se ele quer subir, a gente vê que esse comprador praticamente ele está mostrando o que? Uma breve lateralização, ele indicando que o mercado ele pode descer a trabalhar aqui agora, beleza? Então, trabalhando ainda, a LTB ainda está segurando esse movimento. Ó, está segurando esse movimento. Então ele está forçando ali a subida, tá? Então o vendedor vai fazer o que? O vendedor vem tentar corrigir o que? 50% do movimento, tá? Então quando o vendedor vem corrigir, ó, o vendedor está com interesse aonde? Nisso aqui, ó. Ó. O vendedor veio até aqui, ó. Observe que esse pavio, ó, ele vem até aqui, ó. O corpo do candle seguinte, ele não tá fazendo o que? Ele não tá rompendo essa estrutura, tá? Para quem fica perdido aí, a estrutura de mercado, o que é quebra de estrutura? A estrutura é esse aqui, ó. Tá? Como assim, Maurício? Isso aqui, ó, que é toda a estrutura. Não é um único candle que é uma estrutura. Isso que é uma estrutura. Então essa estrutura é o que? Está na estrutura de baixa. Então a estrutura de baixa, ela tem que ser rompida para continuar para buscar o ponto de interesse? Tem. Ela tem que ser rompida. Por quê? Aqui o mercado tem interesse, ó, tá? Então eu tenho esse ponto de interesse, tenho esse ponto de suporte de interesse e tenho esse ponto de mínima de interesse, tá? Isso dentro do scalper. Se a gente fosse falar em operação para operação longa, a gente tinha um alvo curto aqui e possivelmente mais para frente a gente teria outro alvo. Então a gente já começa a ver que o mercado, ó, ele está dando o que? Está indicando a possível lateralização. O candle vendedor, tá? Se ele terminar vendedor aqui, o próximo candle ele vai fazer o que? Ele vai fazer novamente um movimento para baixo. Por quê?
O mercado está fazendo o quê? Essa estrutura para queda, ou seja, essa microestrutura para venda, tá? Então, ó, a gente vê a grande dificuldade do comprador ainda em romper essa região. Então, a gente tem essa região aqui que foi rompida. Por quê? Muita gente toma stop por não saber. O mercado ele faz isso, rapaziada. O mercado ele não toca aqui e vai reverter, não. Se fosse assim, era muito mais assertivo a gente operar só suporte e resistência buscando os níveis. Só que o mercado ele não trabalha assim. O mercado ele faz o que? Ele rompe. Ele rompe assim, rompe assim, rompe assim. Muitas vezes ele vem aqui e respeita a região e desce. Muitas vezes ele vem aqui e respeita a região e sobe. Ele não, nesse ponto de parada aqui, no suporte e resistência, na realidade, é onde está toda a manipulação gráfica, tá? Então tem um vídeo aí no canal, para quem não manja muito de suporte e resistência, eu tenho um vídeo no canal explicando aí, dá uma olhada, tá? Que vai ajudar muito vocês, tá, rapaziada? Então o que é que a gente tem? A gente tem um engolfo, um candle engolfo, tá? Que formou aqui esse fundo, e aqui a gente tem um candle aqui querendo se formar um 2G. Então o mercado está um pouco indeciso para onde é que ele vai. Então para onde ele for a gente vai acompanhar ele, tá? Ó, se o comprador romper esse movimento aqui para dar continuidade, a gente tem o que? A gente tem possivelmente uma inversão do movimento. Então o mercado ele vai continuar o que? Ele vai fazer uma subida para corrigir o que? 50% do movimento anterior. Então você sabendo de todas essas possibilidades ou probabilidades, na realidade, você fica mais seguro do que você está fazendo, tá? Não adianta você aqui entrar e querer operar de toda forma, não, tá? Como a B3 não é um mercado muito direcional, então ele age muito com consolidação e lateralidade, tá? Por isso que no Forex é um pouco melhor, que tem muitas movimentações de tendência, tá? Tem aqueles fluxos livres, então só nos fluxos livres dá pra gente sair o que? Lucrando ali, tá bom? Então vamos lá, vendedor ainda aqui, prostrado, tá? Então isso aqui, se o vendedor romper isso aqui, vai buscar esse ponto, tá? Ou aqui pode ser o último suspiro do vendedor. Como assim, Maurício, o último suspiro do vendedor? Se esse candle não tem força para parar esse movimento, então esse candle aqui ele já deu um sinal de entrada compradora. Então, quando ele deu um sinal de entrada compradora, o vendedor vem até aqui, ó, demonstrar ainda um pouco de interesse. Se o vendedor não ganha, então acabou essa micro tendência de baixa. Então vai começar uma microzinha de alta aqui após a decisão do próximo candle, tá? Então nisso a gente já vem se baseando em estrutura, a gente já vem se baseando em onda de Elliott, a gente já vem se baseando onde é que o mercado ele pode parar, tá? Onde o mercado ele pode testar. Então, como é que ele está se portando, se ele está no LTB ou um LTA, então isso tudo ajuda, tá? Tudo isso, né, mais aprofundado eu passo na mentoria, né? E quem aprende não depende, tá, rapaziada? Quem aprende não depende aí de mais nada, é só o seu esforço para aprender a operar, tá bom? Então, a gente já está vendo o seguinte aí, ó. O vendedor, ele desceu aí fazendo essa movimentação, né, de queda, fazendo o que? Um último suspiro, tá? Se esse cara terminar comprador, foi o último suspiro dos vendedores. Por quê? Aqui já está me mostrando um padrão de repetição. O que é um padrão de repetição de candle? Então a gente viu aqui, ó, que já aconteceu um candle vendedor, comprador, opa, vendedor, comprador. Então aqui pode estar acontecendo um padrão de repetição de queda. Então o mercado já veio aqui, ó, já pagou novamente, tá? Então, ó, terminou o candle vendedor, opa, continuidade do movimento com interesse nesse carinha aqui, ó. Se ele tem interesse nesse carinha aqui, claro, se ele termina comprador, o mercado vai me dizer que vai começar uma micro de alta. Se ele terminar vendedor, isso quer dizer que ele já tem interesse em continuar o fluxo que ele estava fazendo, beleza? Ó, vamos observar aqui, ó, ele vem até esse ponto de parada aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais outra região, tá? Aqui, ó. Traçar aqui para vocês entenderem, tá, rapaziada? Vou tirar aqui essa região aqui, vou colocar um pouco mais acima, deixar só essa região aqui para vocês terem um pouco mais de entendimento do que eu tô passando para vocês. Tá aqui, ó, rompeu, ó. Olha onde ele vem buscar, tá? Ó, olha o que ele tem a intenção de buscar.
que é que eu posso fazer aqui? Posso fazer isso aqui, ó. Por quê? O movimento, rapaziada, do candle, ele tem dois tipos de movimento, tá? Ele tem um movimento lento e ele tem um movimento rápido. O movimento mais rápido, ele indica retração. E o movimento lento, ele indica continuação, tá? Então, com essa visibilidade que eu tenho um pouco do candle, né? Com o tempo mais de tela apurado, eu consigo ver para onde é que ele vai. Então, eu já consigo fazer o quê? Pum, adiantar a minha entrada, tá? Então, vocês viram que ele veio buscar o quê? Isso aqui, ó. Olha só isso. Ganhou essa mínima aqui, ele retorna, ele tipo faz uma retração e pum, faz um movimento de impulsão novo. Por quê? Ele tem interesse nisso aqui, ó. Esse candle aqui, ele está demonstrando que pode fazer o quê? Um grande candle vendedor, fazer um candle ainda maior do que esse, tá? Então, ó, quando eu tenho essa visão que o mercado ele faz um movimento rápido, retrai, faz um movimento lento e continua, qual é a outra visão que eu tenho do cenário? Opa, olha a estrutura que o mercado está se formando. Se liga só nisso. Ó, abriu em gap, movimentação, voltou, rompeu a região. Quando rompeu a região, rapaziada, o que aconteceu? Manipulação, porque ele fez o segundo topo, tá? Primeiro topo, segundo topo, voltou. Quando ele volta para aqui, manipulação. Por quê? Ele voltou para onde? Para cima novamente. Então, a gente já vê que o mercado ele fica o que aqui? Trabalhando muito lateralizado. Então, o que é que eu vou fazer? Esperar o mercado se decidir, porque ele vem e quebra de novo. Quando ele quebra aqui, ó, olha só como ele anda. Opa, fez um fundo. Eu vejo muita gente, quando o mercado faz um fundo igual a esse, de já entrar comprado para adivinhar o que? O próximo movimento. Então é aqui onde a galera muitas vezes se ferra. Por quê? Não é porque o mercado elevou um fundo, rapaziada, que eu vou fazer uma entrada de compra aqui, ó. Buscando 300, buscando 500, buscando 1000 pontos. Não. Por quê? O mercado ele anda em ondas. Se ele fez aqui essa elevação de fundo, isso indica um possível sinal dos compradores querendo, né, elevar o preço, sinal dos compradores querendo startar esse fluxo de baixa. Mas vocês podem ver que, como eu falei para vocês, um único candle só, ele muitas vezes não starta um movimento de baixa. Então, esse cara aqui ó, entrou um vendedor, tá? Então eu falei o seguinte, se esse candle confirma um candle de baixa, ainda vai dar continuidade. Se esse cara fosse um candle de alta, padrão de repetição, então começaria um novo microfluxo de compra para fazer o que? A correção até 50%. Se essa correção passasse do topo, aconteceria o que? Impulsão de movimento, tá? Então a gente vê, ó, olha o movimento rápido que o Keno está fazendo. Ele bate e retrai, bate e retrai. Então, ó, aqui a gente tem um ponto, tá? E aqui a gente tem esse outro ponto aqui, ó. Ó, o mercado terminou aqui. O que é que eu faço? Vou colocar uma ordem aqui, ó. O mercado atingiu essa ordem aí, ó. Tá? Então quando ele atingir essa ordem aqui, ele tem o quê? Ele tem interesse em buscar o quê? A mínima. Então muitas das vezes ele sempre faz a agulhada, tá, rapaziada? Muitas das vezes. Por isso que o scalper tão, da forma que eu opero aqui é muito assertivo, ó, a agulhada. Olha, ó, movimento lento, tá? Movimento rápido. Olha só o interesse aqui, ó. Ó, ó, pegou, tá? Essa região, ele faz o que? Ele força para descer mais ainda. Então, só com os vídeos que eu passo aqui, rapaziada, você ainda que tá aí quebrando a cabeça para estar operando dentro do mercado, vocês conseguem ter uma noção, tá? E eu organizei vídeo de um por um, tá? Com a hashtag lá, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Se vocês pegar só esse conteúdo gratuito que eu tô dando a vocês aí, vocês param de perder dinheiro aqui dentro do mercado, tá? E se você quiser se aprofundar mais, né, ter um conhecimento mais específico, né, ter o meu acompanhamento para estar junto com você te orientando até você pegar o macete aí, rapaziada. A mentoria ela tá disponível, beleza? Então, ó, tá acontecendo o que, rapaziada? Um fluxo de 3 candles. Observe que os 3 candles, tá? Onde está se formado, né? Caso se esse cara se terminar vendedor, tem uma probabilidade muito grande. Isso é um fluxo, um mini fluxo, tá? Porque ele tem interesse nessa região aqui, ó. Como falo para vocês e repito, o mercado ele tem interesse nessa região. Então, ele vai vir aqui buscar essa região. Força, tá? Candle demonstrando força mínima consumida, mínima desse candle aqui consumida
também, tá? Então se eu tenho duas mínimas consumidas, o mercado ele faz o que? Dá agulhada e retrai. Então a gente está vendo aí que a força predominante do movimento ainda é vendedora, tá? Por quê? Porque o mercado ele está retraindo aqui por causa desse candle aqui, ó. A gente observa que essa região aqui foi onde entrou um start muito grande de compra. Então por isso que o preço ainda está segurando o vendedor. Só que quando o vendedor ele rompe o nível, pum, ele vai se embora até o próximo nível. É igual Fibonacci. Rompeu a 23, ele vai buscar a 38. Rompeu a 38, ele vai buscar a 50. Rompeu a 50, ele vai buscar 61.8. Rompeu 61.8, ele vai buscar a 75% da Fibonacci. Rompeu 75, ele vai buscar o que? Ele vai buscar a zona de 100. Então, quando ele busca a zona de 100, é mais ou menos como se ele tivesse feito um ciclo, né? Naquele movimento ali. Então, quando ele faz um ciclo naquele movimento ali, opa, então aqui possivelmente o mercado pode acontecer de ele reverter. Então, inverte tudo de novo. Aí o mercado sai buscando todos os níveis. E aqui com os scalpers não é diferente, tá? Você viu que suporte e resistência, se você não souber manipular junto aí com o mercado, né, entrar a favor deles, você vai ser muito estopado, tá? Então, ó, olha só o comprador que ele fez aqui, ó, inverteu. Então, se esse comprador inverteu aqui, ó, olha só a impulsão que ele está correndo nele. Eu faço o quê? Vou fazer novamente uma entrada de venda, porque tem muita força vendedora acontecendo aqui, tá? Então, só nisso aqui, ó, olha a impulsão de novo, ele vai descendo, ó. Isso é força vendedora. O mercado ele vem para onde? Ele vem aqui de novo, tá? O próximo candle tem que fazer o que? Uma mínima maior para buscar essa região aqui, ó. Então, quando o mercado tocar aqui, rapaziada, então aqui é que é onde pode acontecer a entrada de compradores entrando para defender essa posição. Opa, aqui não, você não vai passar tão fácil. Então, o comprador ele já entra porque aqui ele entrou com muita força, ele demonstrou força, tá? Então, o mercado tem o que? Que consumir essa região e consumir o que? Essa mínima, tá? Então, ó, o vendedor trabalhando aí novamente. Aqui, ó, força e força, tá? Então a gente vê que esses candles eles têm características em comum. Por quê? Ó, pressão mínima, pressão mínima, pressão mínima. Observe que o conjunto dos três candles é uma família de candle de força, tá? Então essa família de candle de força, ela nos indica que o mercado ainda pode descer. Por quê? Ela ainda tem uma região aqui a ser consumida, tá? Então, o vendedor ele está terminando aqui ainda com o corpo. Se ele fizer um corpo maior do que a máxima, então ele vem com tudo buscar essa região aí, tá? E aí é onde é que o comprador vai entrar para fazer o quê? Para defender o movimento, beleza? Tá aqui. Então, o comprador ele já tá, ó, subindo aí, tá? Então, se a gente tem funilidade no movimento. Então, lembrando, rapaziada, que a gente sempre entra com uma ordem de entrada, tá? E uma ordem de proteção de candle. Ou seja, uma ordem a gente entra, uma ordem a gente protege. E assim a gente vai fazendo toda a nossa movimentação aí de acordo com os movimentos dos candle stick, tá? Então isso aqui, rapaziada, é uma leitura que eu aprendi, beleza? Estudando muito gráfico aqui para ter essa noção do que o candle vai fazer. Então, ó, olha só o movimento que esse candle está fazendo. Tem que o que? Consumir a mínima anterior e buscar o que? Essa região de suporte. Então já vem ela. Então ele vem buscar essa região aqui de suporte, tá? Eu que vou fazer uma entrada de venda novamente, porque ele vai vir até aqui. Aqui é onde é que o comprador vai demonstrar força aqui para defender aqui esse movimento. Então a gente está observando que esse candle que está se formando é o que? Um candle vendedor, é um candle da família de força, entendeu? Então ele veio e fez uma mínima. Muitas vezes ele vai o que? Ele vai startando um movimento. Então ele vai ali fazendo aquela movimentação, né? Fazendo com que o gráfico ande. Então, olha só o pico que ele deu. Isso é um pico de retração, tá? Eu poderia fazer uma entrada de compra aqui, ó. Assim que ele tocar nessa região aqui, a gente pode pegar o que? Uma entrada de compra aqui tranquilamente, porque é um pico, tá? Então, nesse pico aqui, ele fez o que? Ele fez a movimentação. Então, ele vem de novo. Enquanto ele não atingir esse ponto de entrada, rapaziada, ele não starta, tá?
Então ele sempre vem fazendo a movimentação que ele tem que fazer aí para dar continuidade ao fluxo de venda que está acontecendo, tá? Então, ó, agulhada, tá? Você vira a agulhada, ele faz o que? Ele retrai. Agulhada, retrai. Então aqui a gente tem um movimento muito contínuo, né? Com muita força vendedora, tá? Então, ó, agulhada até buscar, ó. Pegou aí essa região de suporte agora. E agora, rapaziada? Pô, Maurício, chegou na zona de suporte, cara. Como eu vou proceder? Claramente, do teu lado esquerdo, você tá vendo aqui que tem muita força compradora. Então, aqui nessa força compradora, quem é que vai entrar aqui? Vai entrar comprador para defender essa posição. O que é que eu posso fazer? Posso colocar aqui uma ordem de compra. Só que tem um porém. Se tem muita força vendedora aqui startando, então o mercado claramente ele pode descer e pode te estopar nesses casos aqui, tá? Isso é uma probabilidade que você pode tomar um stop aí por bobeira na maioria das vezes. Olha só isso, ó. Te mostrar isso aqui para vocês não ficar muito perdido. Pô, Maurício, fiz uma entrada de compra aqui. Olha só como o mercado se comporta. Ele vai, ó, fazendo a movimentação, tá? Esse todo movimento aqui que o pavio deixou aqui, ó, é um movimento de quê? Um movimento de comprador entrando. Então, na maioria das vezes, essa entrada no suporte aqui é uma entrada muito perigosa. Então, eu não aconselho vocês a fazer. Ou seja, chegou na região de suporte, para. Beleza? Você já vem descendo, você já vem pegando todo o movimento ali. Então, já fica um pouco mais tranquilo para você. Ou seja, opere sempre a favor do fluxo, tá? Eu fiz essa entrada aqui para mostrar a vocês que esse candle que está atuando aí, que ele chegou no suporte, ele pode simplesmente romper e ir embora buscar isso aqui, ó. E você ficar o que? Você ficar na mão estopado, tá? Então, se você observar a movimentação do candle rápido com a movimentação lenta, você vai conseguir diferenciar os dois. Movimentação lenta, o mercado ele continua fazendo o seu movimento. Movimentação rápida vai ter retração. Então, retração nesse tipo de operacional scalper, né, que eu ensino na mentoria, vocês conseguem pegar tanto contra a tendência como a favor da tendência. Só que o melhor se operar é a favor da tendência, porque a gente já sabe qual é o ponto específico de parada, o ponto onde o comprador vai defender. Então esse é um ponto que o comprador está defendendo, tá? Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer, tá? Se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas, se inscreve no canal. Acompanha aí, maratona meu vídeo, tá? E aprende com esse conteúdo Scalper aqui. Então você viu que a gente entrou esse curto período, né? Que eu tava passando aí 42 minutinhos para mostrar a vocês como é que faz todo o movimento Scalper, ó. E a gente já colocou o que? 300 reais aí rápido, né? Com muita noção do que está fazendo e com muito entendimento de todo o contexto gráfico, tá, rapaziada? Então deixa aquele like aí e até o próximo vídeo.